Bem, bom dia a todos. Bom dia à Isabel e à Sandra. Eu queria só umas breves palavras para enquadrar. Este é o primeiro encontro de escritor que fazemos este ano. Agradecer naturalmente à escritora da Reunião e à Sandra por essa questão está aqui na qualidade moderadora. E agradecer à escola e aos professores que estão aqui com os seus alunos. Naturalmente, dizer-vos só em breves palavras que o encontro com o escritor é uma modalidade que temos vindo a seguir e que vamos continuar a seguir, de aproximação também da comunidade escolar, não apenas do público em geral, porque nós temos um encontro de leitura, de poesia, temos também fazer essa abertura, mas de mostrar, no fundo, a pessoa de carne e osso por trás daquilo que escreve. Temos hoje aqui Isabel, já tivemos muitos outros, vamos contar com a presença de outros este ano e explicar-vos porque é que isto, é muito sucintamente, porque é que isto pode ser importante para vós. Sobretudo pela parte da criação, não é? Nós todos somos criadores, de alguma forma, criamos alguma coisa. Alguns escrevem, outros pintam, outros produzem música, vocês todos são, de alguma forma, todos nós somos criadores. Numa das nossas artes, que eu não sei agora qual é de cada um de vocês, mas espero que este encontro permita que vocês também explorem essa vertente da importância da criatividade, não é? De sermos criativos, de produzirmos, deixarmos a nossa pegada no mundo e no tempo em que nos cabe viver. Quando cá não estivermos, podemos dizer que deixamos a nossa pegada. Ora, quem escreve pensa e naturalmente tem sempre muito a dizer. A Isabel Renault é uma escritora jovem, que já foi finalista e vencedora de prémios. A doutora Sandra Bessa é uma mulher também que se calhar seguramente conhecem, não vou agora alongar com os currículos de cada uma, mas seguramente são dois exemplos. Por um lado, da capacidade empreendedora e de exploração da sua criatividade. E é isso que eu também pretendo com o encontro dos escritores, que as escolas e os alunos possam perceber, cada um de vós possa pensar, depois desse encontro, dessa conversa que espero que participem, qual é o vosso contributo na criatividade, qual é a vossa arte que está por explorar. Pronto, obrigada a todos, obrigada à escola, obrigada à escritora e à ação. Bom encontro. Obrigada, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer à doutora Cláudia Cordeiro, à doutora Luísa Ribeiro, à biblioteca que me deu já este convite. É com muito prazer, é com muita honra que apresento uma das escritoras contemporâneas portuguesas com maior sucesso e muito bem aceito pela crítica e pelo público. E dar-vos as boas-vindas. É sempre muito interessante ter uma plateia de jovens estudantes ainda por cima. Acho que tem aqui uma oportunidade dupla. Não só de conhecerem uma escritora, que é sempre tão especial isto, não é? Nós lemos muitos autores, mas nem sempre temos esta oportunidade de conhecer quem escreve, quem pensa, quem nos entusiasma, quem nos contagia com as suas histórias, e portanto é uma oportunidade única, principalmente para alguns de vós que queiram seguir este caminho, mas também enquanto alunos. Normalmente são os professores que vos fazem questões. Hoje tem aqui uma professora universitária, é verdade, é que alguns tempos, daqui a 1, 2 anos, vocês também estarão na universidade e, portanto, também podem, desta vez, fazer perguntas a uma professora e saber até que ponto é que essa faceta também influenciou, né, a escrita Isabel. Vou ler brevemente aqui uma pequena nota biográfica, porque alguns de vós conhecerão, outros não. E é sempre importante estar aqui em ponto de partida. Isabel Renault nasceu no Porto, onde fez um mestrado em História da Cultura Portuguesa e se doutorou em Literatura Comparada. É docente de escrita criativa no ensino superior, estudos literários entre as disciplinas nas áreas de literatura, história, estética e cinema. É autora de várias publicações académicas e colabora com várias revistas, como a Grande, a Revista, a Ler e Colóquio de Letras. Aliás, considera que a sua escrita teve por base a sua condição de cronista. Contista. Enquanto ficcionista, está representada em várias antologias de contos, com destaque para a primeira coletânea do Centro Mário Cláudio, do País Escondido. É autora da narrativa fantástica O Diabo Tranquilo, da novela A Caridade, do prêmio literário Manuel Teixeira Gomes, do livro de contos Histórias com Santos e dos romances Rio de Esquecimento, finalista do Prémio Leia, e semifinalista do Prémio Oceanos, Madalena, em direito, Prémio Literário João Gaspar Simões, A Febre das Almas Sensíveis, finalista do Prémio Leia, e é considerada, como eu disse há pouco,
uma das mais interessantes e promissoras vozes da ficção portuguesa contemporânea. Combinando, estou a citar o texto que ilustrou a sua participação na Feira Internacional de 2018 em Guadalajara, um impulso histórico com a tentação do fantástico. Muito bom dia. Muito Bem-vinda à terceira, à Agriturismo, sei que é a sua primeira vez, e à nossa biblioteca. É sempre muito interessante para nós leitores termos esta oportunidade fantástica de conhecer os escritores. Não os escritores são leitores, não leitores são escritores. E temos sempre a licença, a alma dos escritores quando nos dão essa oportunidade. O que é que ganha o escritor com este tipo de encontros? Bom, antes de mais queria dar os meus dias a todos. É verdade, como disse, que é a primeira vez que venho à André, que estou aqui na terceira. De qualquer maneira, devo dizer que me senti logo em casa, me sinto completamente em casa. Por um lado, o meu marido, que também é escritor, tem origens açorianas e conhece bastante bem os Açores, de modo que ontem já estivemos aqui a fazer uma primeira volta à cidade, visita guiada. E depois, como disse a doutora Ana, eu sou professora no ensino superior, portanto estou farta de ver, farta no sentido de carinhas, como as vossas, e estou habituada a ter assim um grupo de pessoas à minha volta, talvez não tão grande como aqui, mas ainda bem, e por isso queria que estivessem também à vontade durante esta conversa e que se sentissem completamente à vontade para colocar questões e para intervir. Em relação ao que se ganha com os encontros com os leitores, depois ganha-se muito, eu diria que é essencial. Quando se escreve, quando se cria através da escrita, é verdade que o fazemos também com uma espécie de impulso íntimo, de vontade de criar, de vontade de nos exprimirmos artisticamente ou criativamente, mas, pelo menos no meu caso pessoal, eu escrevo para comunicar, eu escrevo para estabelecer contactos com as outras pessoas. Eu costumo dizer, e estou cada vez mais convencida disso, que se eu fosse daquelas pessoas que nós que todos conhecemos, que chegam a uma festa ou chegam a um grupo de amigos e contam aquelas anedotas fantásticas e têm sempre muita piada, tudo aquilo que dizem tem muita graça, provavelmente não escreveria. Não sou dessas pessoas. E então, quando escrevo para tentar transmitir emoções, para tentar estabelecer laços com os outros, e essa contrapartida desse gesto de comunicar só acontece quando temos o feedback dos leitores, quando temos a reação dos leitores. Claro que a reação dos leitores pode-nos chegar através das mais variadas formas. Hoje em dia, através das redes sociais, muitas vezes também recebemos esse feedback, temos consciência desse impacto, mas não há nada que substitua, obviamente, o encontro presencial e, portanto, é em locais como este e em encontros como este que eu recebo essa contrapartida daquilo que ponho também, daquilo que escrevo. Isso é muito bom. Muito bem. Já tenho vários livros, uma obra já muito consubstanciada. Há preferidos? Há livros preferidos? Ou só com os filhos diferentes, mas gostamos de todos? Bem, tal como os filhos, é suposto dizermos que gostamos todos deles de igual modo, mas não gostamos todos deles de igual modo, desde logo porque são filhos diferentes e criaturas diferentes. O que eu acho é que cada um deles, no momento em que foi escrito, no momento em que chegou aos seus leitores, poucos, no caso dos primeiros, mais no caso destes últimos, teve a sua razão de ser e tem a sua especificidade, é único. Cada um deles fala connosco de formas diferentes. A vantagem dos mais antigos é que quando pegamos neles já os estranhamos, num sentido, e às vezes lemos coisas e pensamos, escrevi isto, afinal se calhar não escrevo mal. Porque temos essa consciência de que é como se fosse algo escrito por outra pessoa, temos esse distanciamento que é positivo. Em relação àqueles que nos são mais próximos, pois, quando falamos sobre eles, vamos de alguma maneira reconstituindo o processo de escrita, por exemplo, no caso da Febre das Almas Sensíveis, e vendo aquele book trailer, que aliás gostei muito, que está ali à entrada, ao ver aquelas imagens eu regressei mais uma vez
às ruínas dos antigos sanatórios do Caramulo que inspiraram o romance e cuja visita foi para mim muito impressionante em termos de recolha de emoções. Por serem ruínas, por ter sido um passado relativamente recente que já está agora praticamente esquecido, por ser um local, ele próprio fantástico, até pelo tipo de memórias e de vivências que evoca. E esse tipo de impacto, se calhar, acontece com livros que nos estejam mais próximos, não sei. Se calhar ainda preciso mais publicar mais e ter mais filhos, ter mais livros para poder ter esse tipo de consciência. E antes de devolver talvez as perguntas ao público também, tenho mais uma questão para colocar. Em relação às personagens, a criação das suas personagens, elas têm uma base crítica, ou seja, se alguém conheceu, alguém que inspira, vão crescendo e tomam conta da história, como alguns escritores dizem que às tantas os próprios personagens começam a desenhar a história. Como é que é esse processo criativo? Como é que é a sua relação com as personagens? Elas mandam em si? É variado. Às vezes, não sei se mandam em mim, mas que algumas crescem, é como os filhos, não é? Mais uma vez, algumas crescem e atingem dimensões que provavelmente não eram aquelas para que as tínhamos talhado no início. Isso acontece. Aconteceu, por exemplo, no romance Rio do Esquecimento, haver uma personagem de uma mulher má, muito má, diríamos nós, alguém que incita outra personagem a cometer um crime, um homicídio, e que revela também o seu comportamento tendências muito malévolas, e que estava para ser uma personagem absolutamente secundária, quase que um figurante no meio daquilo tudo. E a dada altura aquela personagem começou a crescer. E começou a crescer, penso eu, porque eu própria tive a necessidade de explicar, ou de compreender antes de explicar, a maldade, ou a suposta maldade dela. Porque provavelmente isso acontece com toda a gente, não é? Ninguém nasce, ou não sei se nasce, não é? Mas o mistério de alguém se tornar, por exemplo, um criminoso, alguém que incita ao cometimento de crimes, provavelmente essa pessoa tem uma história, tem um passado. E foi assim que eu comecei a ter consciência do passado dela, que se não a desculpa, pelo menos a contextualiza, não é? E explica em parte. E por isso, sim, há personagens que às vezes vão exigindo que as tratemos como pessoas. Por vezes há um substrato verídico nas personagens, por exemplo, no caso da Febre das Almas Sensíveis, as personagens principais são inspiradas em pessoas reais, de uma história familiar que me veio parar às mãos, obviamente ficcionadas, alteradas, fantasiadas, mas na sua essência existiam. E parte do impulso de escrever aquela história trágica era também poder prestar uma espécie de homenagem às pessoas que tinham vivido aquilo. Claro que fazê-lo implicou que eu as transformasse e que as tornasse personagens e não as pessoas reais. Mas isso, se calhar, também faz parte do processo. Parecendo que estamos a alterar a verdade, se calhar estamos a torná-las menos particulares, menos aquelas pessoas em concreto que, bem, tocam muito a mim e às pessoas que foram próximas, mas que não tocariam num grande grupo de leitores, e torná-las mais, sem querer soar arrogante, mas mais universais, no sentido de, como acontece com esse livro, muitas pessoas depois de lerem poderem vir ter comigo e dizer: eu também tive uma avó que morreu no Caramulo. Sim, o meu tio morreu também no Caramulo. A última vez que vi o meu irmão foi quando, aos 9 anos, ele foi internado no sanatório infantil e depois já morreu lá e nunca mais o vi. É esse tipo de reconhecimento e de empatia que para mim é muito importante, não é? Escrever coisas com que as pessoas se possam emocionalmente identificar, e que também só é possível se nós, mesmo que partamos de pessoas reais, sejamos capazes de as transformar a ponto de as tornar, então, universais, no sentido de os outros poderem identificar com elas e reconhecer em parte da sua história também.
Muito bem. A escritora Isabel Villeneuve começou muito nova, não tinha irmãos. Não tinha irmãos, acho que é a grande explicação. E a escritora é relativamente conhecida. Temos aqui uma plateia de jovens. Eu gostava de saber se, entre todos vós, não haverá aqui um futuro escritor, uma futura escritora. Algum de vós tem a fazer aqui a nossa convidada? Isto é uma oportunidade única de estabelecer diálogo com uma das questões Enquanto eles contemporâneas. ganham coragem, há sempre. Há sempre, não é? Nestas plateias, nestes grupos, eu há também acho sempre, que sim. pelo menos uma escritora, um escritor, ou alguém que tem vontade de experimentar. Enquanto eles pensam. Estás muito bem, é uma corajosa. Só uma pergunta. Às vezes, quando eu escrevo, eu depois acabo por não gostar daquilo que escrevo. Mesmo que até tenha sido bem escrito, já uma vez lhe aconteceu, como é que faz para depois dar uma segunda oportunidade àquilo que foi escrito? Como é que se chama? Como é que te chamas? Posso tentar? Ana? Estão a ver? Já temos ali alguém que assume que escreve. Sim. Isso acontece muitas vezes, Ana. Eu acho que é bom sinal. Quando gostamos, também é legítimo gostarmos daquilo que escrevemos. Mas gostarmos sempre, se gostarmos sempre, acho que é de desconfiar. Porque é como quando, mais uma vez a metáfora dos filhos, quando somos incapazes de reconhecer os defeitos de um filho só porque é nosso, só porque faz parte de nós. Por isso, quando isso me acontece, e acontece-me várias vezes, eu costumo deixar aquilo que escrevo a marinar. Afasto-me durante algum tempo, guardo na gaveta ou numa caixa, e pode ser que daqui por algum tempo sejas capaz de pegar nas coisas que agradaram menos e sejas capaz de as estranhar, não é? De as ver como algo que não foi escrito por ti, mas por outra pessoa, e dar-lhe uma segunda oportunidade. Agora, eu acho que é impossível, é isso que eu tento transmitir aos meus alunos de escrita criativa, ou é quase impossível que as coisas, seja qual for a arte que praticamos, nos saiam bem à primeira. E tão importante como escrever e ter o ímpeto de escrever é depois conseguirmos melhorar e corrigir e reescrever, ou para usar um verbo que designa todas essas coisas ao mesmo tempo, editar aquilo que nós escrevemos. Sermos capazes de pensar, isto é bom, tem potencial, mas ainda não está completamente bem. Vamos voltar atrás, vamos repensar, vamos escolher as palavras, vamos... No fundo, como nós fazemos com qualquer outra coisa, né? Fazemos um rascunho e depois tentamos dar a forma definitiva. Por isso eu acho que o tempo é a melhor coisa que nós podemos aplicar quando temos essa sensação, que toda a gente tem. Bem, mais perguntas do público. Já não existe algum período em que ou quis parar de escrever? Por exemplo, sentia que tinha ideias, mas não conseguia transmiti-las para o papel ou simplesmente já tinha mais que escrever? Pois, porque parece que isso acontece muitas vezes os escritores queixam-se desse período de secura, quase, de olharem para a folha em branco e não terem essa vontade de escrever. Isso nunca me aconteceu, de achar que não era capaz de escrever uma coisa que quisesse escrever, ou de ter uma ideia e não ser capaz de a concretizar. Agora, o que aconteceu na minha vida já foi haver, por diversas razões, haver períodos da minha vida em que escrever não foi, de modo nenhum, uma prioridade. E vou-te dar exemplos de coisas, de momentos muito positivos e de momentos menos positivos. Por exemplo, quando fui mãe, nos anos a seguir, foi muito claro para mim que a prioridade era ocupar-me viver aqueles momentos únicos e ocupar-me daqueles bebés que não seriam bebés durante muito tempo e poder dedicar-me a eles. Ainda hoje eu sou mulher, sou mãe, portanto a família faz parte da minha vida e a minha vida não é só escrever. Depois houve um período menos simpático que foi quando tive uma doença grave que me ocupou durante uns anos, no sentido de que aí a prioridade era fazer os tratamentos, tentar sobreviver, fazer da melhor forma possível, da forma mais empenhada a minha parte, e aí posso-te garantir que a prioridade não era
não era escrever. Portanto, sim, no sentido em que há coisas que às vezes se sobrepõem à escrita e fases da vida em que escrever não é a prioridade, mas esse sentimento de não querer escrever, de não conseguir escrever, isso não. Temos mais perguntas do público? Um jovem agora? Bem, Estão a ganhar. sim, mas vamos continuar então a nossa conversa. Essas experiências que te fazem ter um novo olhar sobre a condição humana está muito presente, escreve, obviamente, mas de uma maneira muito sensível. A questão da doença, da velhice, o mito da decrepitude da velhice, dos mitos, o mito da morte, o mito da escuridão. Eu gostei especialmente da maneira como na novela A Caridade, a Laura insiste, não é? Tem esse seu olhar sobre as nossas fragilidades, vem também muito da sua experiência. Parece que tem uma visão muito além dos seus anos, não é? Fala da velhice quase como uma coisa... Pois, a questão da doença, eu não acho que tenha sido assim um momento revelador a partir do qual, não vejo a vida de um modo diferente e a partir deste momento tem uma espécie de sabedoria. Não, eu acho que é um momento mau, que eu preferia não ter vivido, que funciona como tudo na vida, aquilo que não nos mata torna-nos mais forte e é uma espécie de lente de ampliar que nos ajuda a ver as coisas de uma forma mais clara. Mas, por exemplo, essa história, essa novela, A Caridade, que se passa num lar de velhos e que fala de questões relacionadas com a velhice, não tem nada a ver com a doença, surgiu muito antes e foi escrita durante os meus 20 e poucos anos. Agora, eu acho que nós escrevemos sempre sobre aquilo que nós vivemos, seja de uma maneira ou de outra. E quando eu escrevi A Caridade, eu tinha 3 tias da minha avó, pessoas que me eram muito próximas, sobretudo uma delas que me criou, que foi com quem eu vivi na infância, que estavam internadas no mesmo lar. E, portanto, tinha aquela experiência, não de ser velha, obviamente, nem de viver num lar de idosos, mas de frequentar um lar de idosos e de ir lá recorrentemente e de conhecer a dada altura muito bem o espaço e de conhecer toda a série de pessoas que conviviam que lá viviam ou lá vegetavam juntamente com as pessoas da minha família. E foi um bocadinho dessa experiência, que era mais uma vez emocionalmente muito marcante. Não é? Eu podia ser nova, muito jovem, mas tinha a consciência do que se vivia ali, do drama daquelas pessoas que parece que já estão numa espécie de semi-vida. Não é? E daí até pôr-me a imaginar o que é que teriam sido as vidas delas, não é? No caso da personagem de Laura, que é inspirada numa dessas pessoas de família, fui buscar a sua própria história de vida, mais uma vez ficcionada, mais uma vez transformada. Foi um passo, não é? Bem, lançou agora um trabalho completamente diferente, foi o responsável pela biografia da questão dessa luz. Como é que é essa experiência? A biografia da Agostina Bessa Luís, que é vocês conhecerão que é uma grande escritora do século XX e XXI, ela ainda é viva, embora esteja neste momento muito velhinha, muito doente, confinada à sua casa, mas ainda estamos a falar de uma pessoa viva. Surgiu de um convite para uma coleção de grandes biografias, portanto, histórias de vida de grandes figuras da cultura portuguesa do século XX. E é diferente dos livros de que falámos antes, porque não é uma história inventada, obviamente, não é? Estamos a falar de um livro que conta a história da vida de uma pessoa real e em que eu me sinto, por isso, obrigada a respeitar os factos, a respeitar a cronologia, a dar conta dos episódios de vida concretos e reais dessa pessoa, mas que eu tentei, uma vez que a biografia vai ser lançada agora em fevereiro, que eu tentei
combinar com aquilo que, enquanto romancista, poderia dar a um trabalho dessa natureza, que era dar forma de história, espero eu, agradável de ser lida, a essa sequência de factos e de episódios. Portanto, o objetivo foi escrever uma biografia que fosse rigorosa, mas que pudesse ser lida como um romance, como qualquer uma dessas histórias. E agora, daqui a pouco, já poderei ir começando a receber a reação dos leitores e a perceber se sim ou não esse objetivo foi conseguido. Eu espero que tenha sido. Com certeza. Eu sou entrevistada de Guerra Insular. Percebi também que isso, lá está, este processo de criação desta biografia também tira muito do ambiente familiar, não é? Da família. E que parece que não será uma experiência que quer repetir tão prontamente. Por ter sido muito, eu acho que foi por ter sido muito condensada no tempo, a dada altura, nesta questão dos livros, dos leitores, os autores não são as únicas pessoas que mandam, não é? Decidem, vou escrever um livro e vou já publicar outro daqui a 3 meses. Há sempre questões que têm a ver com o editor, não é? Com a entidade que vai produzir efetivamente o livro, e a dada altura, por razões diversas, como vem aqui ao caso, era necessário que a biografia estivesse acabada mais ou menos nesta altura, em inícios de 2019. O que significou que eu acabei por ter que trabalhar muito intensivamente durante um período de tempo. Foi longo, claro, estamos a falar de anos, mas que não foi tão longo como se calhar seria necessário para um trabalho desta natureza. E por isso foi exigente, claro, exigente antes de mais para quem escreve, óbvio, mas muito exigente também para com as pessoas que partilham connosco a vida, não é? A dada altura em jeito de brincadeira. Mas enfim, as brincadeiras escondem às vezes motivos reais. As minhas filhas já não falavam da Agostina, inventaram um epíteto que era aquela cujo nome não pode ser pronunciado. Como é? E a partir daí, é verdade, a partir daí já ninguém me pergunta, então mãe, quando é que é o lançamento do livro da Agostina? Então quando é que sai o livro daquela cujo nome? Depois foi abreviada a expressão que era muito extensa. E ficou. E ainda agora voltei meio a me dizer, olha, aquela cujo nome. Muito bem, vou voltar à plateia. Eu acho que não posso ver esta correta dentro da juventude numa sala sem vos dar a palavra. Não querem perguntar nada. Atrás de uma escritora, de qualquer artista, há sempre uma pessoa. A gente vai ter de alguns fragmentos, quer dizer, como mãe, como professora. Sim, eu acho que é muito importante, é percebermos que os escritores não são só aquelas criaturas dos bustos, não é? E das estátuas nos jardins e que dão nomes às ruas ou às escolas. Até essas pessoas que são agora bustos, não é? Foram pessoas de carne e osso, exatamente como nós, com dias bons, com dias maus, com qualidades, com defeitos, com manias, com chatices no cotidiano. E essa é a única vantagem de poder ter um escritor recente, digamos, que é o de vermos a pessoa na sua forma humana e não na forma de busto. É muito interessante que se possa, e decorativo, possa ser. Eu acho que ela ainda queria perguntar qualquer coisa. Ela olhou para mim significativamente. Como é que surgiu a oportunidade de publicar o seu primeiro livro? O primeirinho, eu acho que foi este. Já tenho a cronologia um bocadinho baralhada. Com este eu concorri a um prémio literário. Uma determinada história, tinha a história já na sua fase, considerava já acabada, portanto já tinha limado todas aquelas questões que gostavam menos, e descobri que havia uma Câmara Municipal de Portimão, do Algarve, que tinha lançado um prémio literário. E eu percebi, pela descrição daquilo que pediam, que era uma obra com uma determinada extensão, com determinadas características, eu pensei, olha, eu tenho um manuscrito para concorrer a isto. Mas já antes tinha concorrido a outros concursos, nos quais não tinha tido nenhum tipo de prémio. Aconteceu que este foi premiado e a parte importante do prémio era que ele fosse publicado. E apesar de não ter tido grande distribuição, isto é, não ter sido
espalhado pelas livrarias, que é o melhor que pode acontecer, não é? Porque é nas livrarias que os leitores, para além das bibliotecas, claro, mas onde os leitores podem aceder mais diretamente aos livros, foi a oportunidade de ter um primeiro livro. Pela mesma ocasião, a editora que editava os poemas, poesia, eu não escrevo poesia, os poemas de um amigo meu, que se chama Daniel Maia Pinto Rodrigues, tinha-lhe proposto de escrever um livro em prosa. E esse meu amigo não escrevia prosa, só escrevia poemas. Eu só escrevo prosa, não escrevo poemas. E então, como nos entendíamos bem, ele lançou uma proposta que era: porquê que não pegas nos meus poemas e os transformas numa história? E eu achei aquilo muito interessante, porque os poemas dele tinham um ambiente, muitas vezes, e uma temática fantástica, por vezes fantasmagórica, por vezes sobrenatural, com a qual eu me identifico muito. Gosto muito de ver filmes e séries que tenham a ver com esse ambiente, e de ler livros também, mas gosto muito também de cinema e de séries que tenham a ver com essa componente fantástica. E eu fiz isso. Comecei a ler os livros dele e, a dada altura, havia uma história que foi depois publicada nessa editora com que ele trabalhava. Só que tivemos azar, porque essa editora, dali por uns anos, foi à falência. E, portanto, eu poderia ter lá também uma boa hipótese de poder continuar a publicar lá, fiquei sem editora. Depois, muitas coisas que já falamos se meteram pelo meio, e a dada altura surgiu a oportunidade de concorrer a um outro concurso, um outro prémio literário, o Prémio Leia, se calhar já ouviram falar, que é um prémio, esse já à escala nacional e com relativa visibilidade. Não ganhei, mas fui finalista. E nessa altura foi o romance O Rio do Esquecimento, foi publicado, e aí já há uma editora com distribuição comercial já com ele, o livro já chegou às diferentes regiões, já pôde chegar até juntos dos leitores, mas foi um percurso difícil, não é? Não foi assim uma coisa que eu dissesse: vou publicar um livro, agora é o momento. E arranjei já 2 ou 3 editoras, isso às vezes acontece, não é? Mas são situações muito raras, a maior parte das vezes. Isso são histórias que se calhar nós ouvimos sempre dos grandes desportistas, não é? Das pessoas que adquirem alguma notoriedade naquilo em que se, na área criativa, não é? em que se manifestam. Nós muitas vezes temos tendência a achar que tudo lhes foi fácil, não é? Ela tem sucesso e não faz nada, não é? Ou ela ganha não sei quantos milhares de euros por mês e há muitas como ela. Mas muitas vezes por trás dessas pessoas há anos e anos de esforço e de trabalho. Portanto, as coisas não são, pelo menos no meu caso, não foram nada fáceis. Agora, também não vou dizer que não tive sorte em alguns momentos, e então ultimamente acho que tenho sido muito puxada a relação. Estávamos a dizer que um escritor é uma pessoa como todos nós, pode ir com altos e baixos, mas passa a ser um bocadinho diferente. As bibliotecas dos seus leitores, onde é premiada, os prémios também têm esse reconhecimento, não é? O que é que significa para si ser premiado? Ou seja, é um incentivo, o primeiro prémio tem quando ele está no primeiro, ter asas para crescer. O que é que significa ao fim do cabo também ser reconhecido pela Bom, em relação ao prémio premiou a caridade, aí foi muito importante porque eu era muito nova ainda e, embora achasse que escrevia coisas que poderiam interessar aos leitores, que escrevia bem, para simplificar, sentia, não é, a tal dificuldade de estranhar aquilo que escrevia, não é? Portanto, foi muito importante ter alguém de fora, de alguma forma, a validar, a corroborar a opinião que eu própria tinha. No caso de ser finalista do Prémio Leia, aí foram muitas coisas boas à mistura. Desde logo, uma coincidência extraordinária, que é uma história, parece de romance, mas não é da vida real, que é no mesmo ano em que o Rio do Esquecimento
Portanto, o meu romance foi finalista do Prémio Leia. Um livro do meu marido, que também é escritor, que tinha concorrido ao mesmo prémio, foi também finalista. Estamos a falar de 5 romances entre os 400 ou 500 que costumam concorrer a todas as edições. Portanto, as hipóteses desta coincidência acontecer são muito diminutas e, portanto, foi uma alegria muito grande, sim, por obra do acaso, não, mas enfim, de forma tão inesperada, termos sido os 2 finalistas no mesmo ano. Aí foi mais a hipótese de que este prémio, a distinção, foi mais a hipótese já não de confirmar a tal via da escrita como tinha acontecido antes, mas a hipótese de chegar a mais leitores. Porque isso é muito, voltamos ao início, é muito diferente e é muito importante, pelo menos para mim é muito importante e muito gratificante que as pessoas venham ter comigo, como acontece com a Febre das Almas Sensíveis, a contar histórias das suas famílias ou contar as emoções que sentiram quando leram e que recordações é que evocaram e que memórias é que descobriram. Com pessoas que vêm, já me aconteceu em sessões com leitores, virem pessoas com álbuns de família a dizerem: pois, porque eu quando li lembrei-me logo e depois lembrei-me que a casa da minha avó haviam, e trazem os álbuns e estão a explicar, e este meu tio esteve também no sanatório. Isso é muito enriquecedor, há momentos muito importantes. Claro que para que isso aconteça, é preciso que alguém pegue no livro antes. Para que alguém pegue no livro, é preciso que o livro esteja disponível. E é nesse sentido que a distribuição e as bibliotecas têm um papel fundamental. Por exemplo, antes desta conversa, estivemos a ver os cantos à casa e a reparar que vocês têm aqui na biblioteca livros muito recentes, disponíveis para leitor. Isso é muito bom. A biblioteca é muito grande. Muito bom. E como é que é ter lá em casa dos escritores? Ou seja, há concorrência, há sinergias, há críticas do trabalho, há influência? Sim. Como é que isso se processa? Há isso tudo. Há sinergias. Eu começaria pela sinergia, porque não deve ser por acaso. Eu e o Paulo conhecemos há 4 anos e de há 4 anos para cá eu escrevo muito mais e publico muito mais e há coincidências, obviamente, mas não me parece que isto seja apenas uma coincidência. Há influências recíprocas, eu acho, até porque, sendo embora escritores, somos muito diferentes em termos de estilo, em termos daquilo que escrevemos, apesar dos 2 tendermos para escrever romances. Somos muito diferentes na nossa formação de base. Eu tenho uma formação muito académica, não é? Literária, histórica. Ele era jornalista antes de ser escritor, portanto, já escrevíamos muito antes, mas em contextos diferentes. Depois eu tenho muitas leituras, por exemplo, de clássicos e de autores de língua francesa. Ele tem muitas leituras de base de autores anglo-saxónicos, portanto, até nisso emprestarmos e sugerirmos leituras de monólogo é muito enriquecedor. E depois tem essa parte também de sermos leitores um do outro e às vezes, quando é preciso, também muito críticos, porque isso é fundamental para se poder evoluir. E, por exemplo, aí eu acho que tenho mais sorte do que o Paulo, porque ele é um editor muito rigoroso e muito minucioso. Por exemplo, nesta biografia da Agostina, que foi um trabalho muito exigente, lá está, porque quando nós dizemos, por exemplo, a escritora trabalhou no jornal 1º de janeiro entre 1986 e 87. Depois tudo isto tem que ser justificado, corroborado, não é? Tem que haver documentação a justificar tudo, portanto é um trabalho de pesquisa e depois é um trabalho da escrita para tornar tudo isto agradável de ler como uma história de vida que encontrássemos num romance. E essa primeira leitura foi fundamental, minuciosa, porque acreditem, nós quando escrevemos pela primeira vez qualquer coisa, daí voltando àquela questão que a Ana me colocava, ser muito bom, não acharmos que está tudo perfeito logo à partida, nós muitas vezes escrevemos disparates,
repetições, coisas que para nós estão perfeitamente explicadas na nossa cabeça, mas para um leitor estão cheias de lacunas de informação, e é muito importante ter alguém em quem se confia muito a fazer essa primeira leitura. Mas combinamos bem. Há bocadinho acho que a Teresa Barrino falava da circunstância de se ter fechado uma editora. Isso não suscita perguntas? Se não vos inquieta a tecnologia, se calhar para vocês tem muito significante, se calhar para a minha geração. Não vos suscita perguntas? Ainda ontem vinha a notícia que os robôs vão nos substituir em muitas tarefas, e não só naquelas que nós antecipávamos, ou seja, não estamos a falar só de tarefas mais manuais, que já substituem os jornalistas a escrever notícias, que já fazem intervenções cirúrgicas até tal, ou melhor do que muitos médicos. Por outro lado, temos editoras a fechar, porque há muitas obras que cá estavam online. Como é que é a relação enquanto professora, enquanto escritora, qual é a sua relação com estas novas tecnologias, com estas novas realidades? Eu acredito que, como leitora, estou um bocadinho amoada com isto tudo. Gosto do papel do jornal, gosto dos livros que sobre a geração, não a maior parte dos que estão aqui, mas ainda não fiz as pazes com isto tudo, ainda não sei como é que vou levar isto tudo. E imagino como será para quem cria, ou não lhe faz diferença. Bom, acho que há aqui muitas coisas à mistura e diferentes. Por exemplo, em relação ao futuro, eu confesso que não tenho essa apetência, nem esse instinto dentro de mim de, por exemplo, os autores de ficção científica, não é? De se projetarem no futuro, imaginarem no futuro. Eu acho que entre o passado que nos escapa e o futuro que nós ignoramos, há um presente, não é? E é no momento presente que nós devemos concentrar as nossas preocupações. Isto já para não dizer que a ter que escolher entre o futuro e o passado atrai muito mais a viagem ao passado e a educação do passado. Acho que vivemos uma fase de transição e que, como todas as fases de transição ao longo da história, quem as vive não tem, nem pode ter, porque isso é inevitável, não tem a capacidade total de abranger a questão e de ter uma visão muito nítida. Não é? Estamos numa época de mudança. As mudanças que estão a ocorrer, acho que algumas, muitas, teríamos que ser muito tontos para não gostarmos delas. Por exemplo, eu escrevi o meu primeiro livro, mas os primeiros contos que escrevi na infância e na adolescência, escrevi-os à mão. Tudo bem, dava muito trabalho, depois tínhamos que passar à máquina, datilografar, depois quando queríamos editar, reescrever, corrigíamos por cima, mas a dada altura já estava tão feio, tínhamos que pôr novamente o papel e voltar a corrigir. Depois comecei a escrever com o computador e acho que é muito mais fácil escrever com o computador. Quando fiz pesquisa para este livro, a pesquisa foi feita inteiramente em bibliotecas, porque também quis compreender algumas questões relacionadas com a parte científica da velhice, o próprio funcionamento do lar. Tudo isso eu tinha que consultar, não é? Fisicamente em livros. Quando fiz pesquisa para tuberculose, para a febre das almas sensíveis, já acedi a páginas da internet. Então acho que à partida tudo isto tem vantagens desde que saibamos controlá-las, desde que saibamos dominá-las. Por exemplo, em relação ao apelo de um livro em formato de livro, pois eu sou exatamente igual, não é? Eu acho que o prazer que retiro de um livro, o objeto do livro em concreto, das páginas, da rugosidade do papel, do cheiro que o papel tem, não é a mesma coisa que retiro de uma leitura no ecrã. Agora, um e-book, não é? É um livro também. Portanto, não é por aí. Nós sabemos é que muitas vezes as solicitações e as distrações e as alternativas à leitura que temos agora e o próprio ritmo frenético de vida e de vida também através das tecnologias que nós temos agora nos distraem desse
tempo de leitura que também é um tempo diferente do outro. Requer alguma concentração, alguma tranquilidade, alguma disponibilidade, um ato de decisão também. Não é? Vou ler, agora não vou estar a olhar para o Facebook nem para as mensagens, agora vou estar a ler. Vou estar a dar a minha atenção a alguém que me está a falar neste livro. Isso é que é o mais complicado. Nossa conversa está interessante, já vai longa. Eu vou devolver a palavra a vocês. Se quiserem colocar alguma questão, não é todos os dias que temos aqui um escritor entre nós. Desafio-vos mesmo. Se não aos estudantes, aos professores também, não é? Temos na plateia também professores. Claro. Que trouxeram os seus alunos, por alguma razão foi. Sem ter que ser importante. Eu estou a olhar para si. E já agora posso fazer uma pergunta. Já alguma vez sentiu interferências por parte de quem, das editoras, nomeadamente no processo criativo? Não tivesse toda a liberdade para criar assim um tempo sem interferências das editoras? É uma boa questão. Interferências só Ou boas. condicionamentos? Sim. Porque um bom editor tem que interferir, tem o dever de interferir. Não é? Interferir no sentido de questionar, não é? de corrigir, quando há coisas para serem corrigidas. E eu, por exemplo, no capítulo da ficção, tenho uma editora excelente, que é a Maria do Rosário Pedreira, que é também poetisa e escritora. Intervir no sentido de corrigir, pois claro. Intervir no sentido de questionar é sempre muito bom. Que alguém faça o papel, nem que seja de advogado do diabo, para nos levar a pensar sobre aquilo que nós escrevemos. Uma ou outra vez já me aconteceu sugerirem determinados caminhos, determinadas alterações estruturais na história. Mas eu acho que isso também faz parte do papel do editor enquanto advogado do diabo. Depois o papel do autor é pensar, deverei fazer isto, às vezes em nome de coisas que a outra pessoa defende que possam ser uma maior legibilidade ou um maior grau comercial do produto, ou devo escrever aquilo que quero escrever. Eu acho que aí é. O escritor deve ouvir as outras opiniões, nomeadamente dos editores, dos primeiros leitores, e depois deve fazer apenas aquilo que quer fazer em consciência. Porque tudo o resto é muito falível. Não é? Mesmo o mercado, o que é que vai ser um best-seller ou não. Em última análise, se tudo mais falhar, pelo menos se eu publicar uma coisa que gostei de escrever e que está como eu gosto, já nem tudo se perde, não é? Tudo mais é muito pouco fiável. Mas não, esse tipo de pressão assim, negativa. Eu sei que tem aulas a seguir, não é? Eu queria apenas aqui a nossa convidada. Não sei se há mais alguma questão antes? Não? Eu queria apenas aqui a nossa convidada, assim, para fecharmos. O que é que aconselha a estes jovens, especialmente temos aqui, ou intuímos que há gente que também escreve e quer escrever mais, quais são as fontes de inspiração? Falava um bocadinho de poemas, temos gente que também encontra inspiração em música, tanta coisa. O que é que inspira? O que eu aconselho a estes jovens a procurar como inspiração? Eu estava a pensar nisso, portanto, não sei se está completamente fora do alinhamento. Como me falou em terem aulas assim, o que é que estão a estudar? Que autores é que estão a estudar em português agora? Almeida Garrett? Estamos a estudar um conto do Miguel Torga, A Fronteira. Fronteira, muito bem. Pronto, por exemplo, Almeida Garrett. Isto parece que estou a desviar-me da pergunta, mas não estou. Comigo, uma coisa que me leva muitas vezes a escrever são os lugares. A ida concreta aos lugares. Já disse que para escrever um romance que se passa nos antigos sanatórios de tuberculose do Caramulo,
A viagem ao Caramulo foi fundamental. A ida aos lugares, para mim, tem sempre muitas ressonâncias. E ainda ontem, dando uma volta por Angra do Heroísmo, descobri no jardim do Duque da Terceira, não é? O busto de Almeida Garrett, com todas as ligações que vocês conhecerão, não é? à vossa ilha. Não é? Porque na Ilha Terceira estiveram acortelados os liberais antes de desembarcarem perto da cidade onde eu vivo, no Mindelo, perto do Porto, para lutar contra os absolutistas e vencer os absolutistas. Os lugares são muito estimulantes e percebermos, por exemplo, através dessa referência, que o Garrett, que vocês, cujos poemas e eventualmente as viagens vocês estudam, foi uma pessoa real, não é? Concreta, tão física como nós e que esteve nos mesmos espaços físicos onde vocês moram e onde vocês estudam, onde os vossos pais trabalham e que vocês percorrem, não é? Porque tudo isso é muito real, muito concreto. Por isso os lugares, os outros livros, palavras que encontro ao acaso, histórias que vou ouvindo casualmente, isto é como se fosse, tudo vai sendo captado e guardado e depois a dada altura, e no meio disso tudo há coisas que nunca serão escritas e outras que um dia vão ser parte de qualquer coisa. Muito bem, esperamos que o empreendedorismo também inspire, brevemente. Certeza. Gostava de agradecer a sua presença, a sua amável conversa connosco, foi, acho que muito positiva. Eu agradeço também a vossa presença também. Agradeço também a biblioteca, já passo também para a doutora Cláudia Cardoso, mas agradecer a todos os professores e adultos que nos estiveram. Acho que isto realmente, para quem escreve também é muito importante. Eu tive muita honra, muito gosto e até sempre. Venha mais vezes que nós gostamos de ter cá. Doutora Cláudia? Muito obrigada a todos pelas perguntas, à escritora, naturalmente à doutora Sandra Peça, que também convido. Espero que possam também retirar daqui alguma coisa para vós, não é? Para despoltar este local muito admissível. Há uns que querem dizer que estou já o disseram, outros que têm mais vergonha de dizer, mas todos nós queremos ser alguma coisa. E o exemplo da Isabel permite-nos ver como é que a gente pode pôr esta máquina a andar. Obrigada mais uma vez por cá estar. Obrigada. Adeus. Até à próxima.